verbalizar o que sinto no coração. Minha alegria está neste lugar, sempre um lugar especial. Não é saudosismo, porque hoje o Senhor faz novas todas as coisas. Amém? Amém. Agradeço a direção aqui da casa do Senhor em me colocar na escala. Eu entrei na escala. Eu fiquei sabendo que no primeiro domingo de novembro, então, nos caberia estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Gostaria, tratando-se de uma sequência, os capítulos que os irmãos estão estudando ou colhendo a mensagem ou as mensagens, gostaria de estar presente. Mas não dá. Porque também agradeço porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar com outros irmãos. Hoje, jubilado, como dizem, né? Eu até me esqueço, chego em alguns lugares, eu sou aposentado. O pessoal fica assim, jubilado. Ah, isso sim. Tenho tido a oportunidade de estar onde o Senhor quer. Estivemos em Cachoeira Paulista, semana passada, mês passado. Mas só em Ubatuba é que tivemos a oportunidade de ir para um culto e aí dar umas palavras. Não fui o pregador, como não sou pregador, mas compartilhei algo da palavra de Deus. Hoje estamos aqui e já estamos nos preparando para as próximas viagens. Isso é que é jubilar. Isso é que é aposentar. Não faz mais nada. Mas na obra do Senhor, da gente, até aquele dia glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos nos colocar na posição que Deus quer que nos coloquemos. Para facilitar, que bom, vamos ter uma versão apenas. Depois o irmão poderá ver a sua Bíblia, na versão que tiver, porque estaremos voltando para muitos versículos, mas não sei se vamos poder conservar o que temos aqui. Aí poderemos ler todos juntos os versículos que estaremos extraindo dentro daquilo que estaremos compartilhando. Geralmente uma mensagem tem um tema. Tudo. E a Dani me perguntou: tem um tema? Tem. Quando compartilhei com ela o tema, disse: não, está bem dentro daquilo que vem sendo falado. Foi o irmão que falou semana passada? Disse: ah, é esse tema mesmo. Está de acordo com aquilo que foi falado na semana passada. Aí eu fiquei bastante. Está de acordo? Então vamos continuar. Vamos à continuidade. Vamos para a leitura, um pouco longa, um pouco extensa, de 1 a 24. Sem correr, tentar já ter em nossas mentes aquilo que o Senhor Jesus recomendou para os seus discípulos, instruiu aos seus discípulos. Então vamos lá. São os irmãos, eu vou acompanhar. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Talvez é bom, como eu estou com o microfone, é bom eu ir junto com os irmãos. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias.
não tem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que quiserem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sociedade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque os seus planos que foram realizados entre vocês, o fossem Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-a de cinza. Mas o juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado a terra? Não, você descerá ao céu. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que me rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 ficaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a voz em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora que Jesus, exultando o Espírito Santo, disse: perdoou o Pai, Senhor do céu e da terra, porque conheceste estas coisas dos sábios e últimos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues do meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos dos que veem o que vocês veem. Hoje eu lhes digo: muitos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui a palavra de Deus, lemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, segundo capítulo, versículo 20 a versículo 24. Existem várias versões bíblicas, no sentido, em várias traduções da Bíblia, temos várias versões. Inclusive, eu olhei para mais de uma versão da Bíblia antes de começar a desenvolver este assunto. Uma das versões da Bíblia traria o tema
ministério através dos discípulos. Pelo que nós lemos, cabe bem esse tema. Outra tradução bíblica traz o tema, isso no cabeçalho de cada texto, né? Ali por cima, em cima do versículo 1, ali onde aparece, algumas Bíblias têm, outras não têm, mas aparece o título. Outro título seria Instruções para os trabalhadores na seara. Seria outro tema, bem compreensível, falando do mesmo assunto. E teríamos outros temas. Isso porque, mesmo aqueles temas que Deus nos inspira fora destes que compartilhamos, a gente acaba vários outros e ter que sentir. Então, é melhor ficarmos nestes. Eu senti que para este momento, o nosso tema seria: o ID de Jesus é para todos os seus seguidores. O ID de Jesus é para todos os seus seguidores. Ah, tá. Desculpe. Eu acabei apertando. Desculpe. Sem problema. Pode seguir. O ID de Jesus é para todos os seguidores. Olhem para o versículo 3. Estamos mexendo aqui. Nessa Bíblia aberta. Como começa o versículo 3? Alguém achou? Ide. Este é o ID de Jesus. Como Jesus começou o seu ministério? A primeira mensagem de Jesus. As primeiras mensagens de Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Ide, está lá. Ide. É o imperativo de Jesus. É a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Há crentes, irmãos, que pensam que este ide é apenas para 3 grupos especiais. Não é para todos. Mas eu já vou adiantando. O ide que temos aqui é para você e é para mim, desde que sejamos seguidores de Jesus. É para todos os seguidores de Jesus. Há crentes no mundo evangélico que pensam, isso é só para os pastores. Há outros que pensam, isso é só para os seminaristas, isso é só para os obreiros. Mas, irmãos, este item de Jesus é para todos nós. Existem 3 níveis de chamado. Uns são chamados para o discipulado. Sabem quem são esses? Alguém pode me ajudar? Sabem quem são esses? Todos estão incluídos. Toda a igreja. Todos os crentes aqui estão incluídos. Sim, pode ser que vocês não estejam incluídos não esteja incluído nesse chamado para o trabalho como evangelista. É outro chamado. Chamado para o apostolado. É outro chamado. Mas o item que estamos tratando nesta noite é o item para o povo do Senhor, independentemente da sua denominação. É o item para todos aqueles que pertencem ao Senhor. Pronto, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sendo assim,
precisamos atentar para estas instruções de Jesus. O texto nos mostra que o ide de Jesus é acompanhado de suas instruções. O Senhor não diz apenas vai. Ele nos instrui. Ele instrui. E esse texto é riquíssimo, como disse o pastor Lucas, é riquíssimo. Riquíssimo. Temos todos os detalhes. Senhor, é o Senhor que capacita, é o Senhor que dirige para onde temos que ir, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito rico esse texto. É Ele quem nos dá o teor da mensagem que temos que levar, verbalizada ou não. Porque podemos levar essa mensagem através do nosso testemunho vivido, através da nossa vida. E podemos levá-la pregando, podemos levá-la conversando uns com os outros. É a ordem de Jesus. Ide. Ao dar as suas instruções, Jesus também dá a instrução do campo onde precisamos levar essa mensagem. Não de forma geográfica, não, mas as pessoas que nos ouvirão, que tem que ouvir. Diz o campo é onde tem lobos. Então não é um campo fácil. Mas antes de detalhar um pouco mais estas instruções, voltemos para a questão do teor da mensagem. Porque tem algo que precisamos observar aqui. Qual foi o teor da mensagem? Versículo 9. Qual foi o teor da mensagem? Qual é a mensagem que vocês têm que levar e o que vocês vão estar fazendo? Certo. O teor da mensagem aqui realmente é esta: o reino. E vocês, tudo que vocês vão falar, não importa a forma, não importa o tema, não importa como, que vocês vão ter que enfatizar é que o reino de Deus está próximo. Nos dias de hoje, a gente pode dizer, opa, a volta de Jesus está próxima. Naqueles dias, deveriam se voltar para o próprio reino, assim como hoje também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o teor não é curar. Isto acompanha a mensagem. A cura divina acompanha a mensagem. As curas deveriam ajudar as pessoas a se dispor a ouvir as boas novas. Manifestam o poder de Deus e também a sua graça e compaixão. Infelizmente, se assim posso me expressar, infelizmente, os milagres são imitados por Satanás. Não é pelos milagres, é pela mensagem. O reino de Deus está próximo. Major, você não crê na cura divina? Porque eu creio, eu fui curado. Eu creio na cura divina. Infelizmente, já nos tempos de Moisés e Arão, o que aconteceu?
nas duas primeiras pragas, por exemplo. Quando eles transformaram água em sangue. Isso não é um milagre? Você tem aí água. De repente água. Esse copo. Eu não tomaria não. Ser transformado em sangue. É milagre. Deus faz isso ou não faz? Jesus transformou água em vinho. Estava apenas mostrando que ele tem o poder de transformar as vidas. Ele tem o poder de fazer tudo aquilo que lhe apraz. Tudo aquilo que ele sabe que é para beneficiar o próprio homem. Agora, infelizmente, muitos estão saindo do que a Bíblia diz. Um tem um dom de cura, outro tem um dom de palavra, outro tem um dom de ajuda, de ensino, outro tem. Mas às vezes quem tem um dom de ensino quer imitar quem tem um dom da cura. Por quê? Chama mais atenção. É mais visível. Mas eu estou querendo chegar num ponto. Essa semana, na TV, mostraram, perdão, se não for na TV, é que a gente fica vendo tanta coisa, deve ser YouTube também. Uma das igrejas onde houve uma simulação de cegueira. Você ouviu aí, pagou R$500. Isso, falou, pronto. Olha aí, mas um irmão aqui viu isso, escutou isso, e eu justamente pensando nesta palavra, disse, nossa, só que foi desmascarado, né? Ele confessou lá. Confessou Que foi pagar R$500 para ele. Estava lá com os olhos escuros, se fazendo tal, tanto que é cego, mas parece que não deu certo a coisa. A ponto de que teve que revelar, o pastor me pagou. Não é o único caso, irmãos. Infelizmente, o que Deus faz, bom, bem, o inimigo estraga. O inimigo estraga. Não é por isso que você não vai crer na cura divina. Não é por isso que eu não vou crer na cura. Nós temos que crer porque isso veio de Deus. Deus tem esse poder. O inimigo só está querendo imitar. E uns nem imitar estão conseguindo. Estão querendo simular. Outros estão querendo simular. Continuando aqui, meus irmãos, olhando para as advertências que o Senhor deu a todo aquele que quiser ser o seguidor, né? Já falamos sobre a primeira advertência, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui fala da necessidade de obreiros e da urgência de fazermos a sua obra. Quanto ao campo da missão, voltando agora, como eu adiantei, que queria detalhar um pouco mais, vos envio como cordeiro no meio de lobos. Meus irmãos, o que o lobo gosta de fazer com as ovelhas? Comer. Que lugar difícil o Senhor nos envia. Claro, não estava pensando nos animais, estava pensando nas pessoas, nas características desses animais. Por exemplo, quando falou da característica da serpente, característica aqui das pombas, aqui tem a característica dos lobos, estava falando na ruindade, na crueldade, esses animais são quase que mesmo assassinos. O cuidado que devemos ter é que estas características podem ser encontradas nas pessoas que vamos evangelizar, nas pessoas com as quais a gente quer compartilhar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse, portanto, sede astutos como as serpentes. E como?
estamos esquecendo aqui, como as pombas, isso eu não escrevi. O que o Senhor estava querendo dizer? Devemos ter a sagacidade e a inteligência das serpentes para o lado do bem e não do mal, como as serpentes e os lobos têm. Como o versículo 5 e 6, quando entrarem em uma casa, digam primeiro paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês que pousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Aqui, irmãos, resumindo, é como os discípulos devem se relacionar com as pessoas que encontram. Aqui fala numa casa, porque Jesus está os enviando para as casas, mas é geral. Não importa onde, é no mercado, é no trabalho, em qualquer lugar onde temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, devemos relacionar da maneira como o Senhor está nos instruindo aqui. Mais adiante, vou falar que nunca devemos discutir. A nossa missão é levar o reino de Deus, é anunciar. E o Senhor Jesus já advertiu: alguns não vão aceitar, alguns não vão ter, mas a nossa missão é anunciar. Mas, voltando para o costume da época, versículo 7, versículo 8, comam tudo e bebam tudo aquilo que lhes for dado. Eu estou aqui porque o Senhor me mandou, vocês vão ter que me alimentar a semana toda, porque eu sou evangelista, porque eu sou o mensageiro do Senhor. Mas não é isso que o Senhor está dizendo aqui. Claro, naquela época, como o Senhor lhes mandava sem nada, onde parassem, onde estivessem, onde entrassem, claro, eram dignos de serem alimentados, não de forma abusiva, como estou aqui exagerando. Devemos nos relacionar para servir de bênção e não para discutir doutrinas elementares. Dificilmente nos nossos dias você vai querer evangelizar alguém que não queira se defender ou queira discutir contigo ou queira apontar, e você está errado. Dificilmente. É perda de tempo. Se a pessoa está entrando em doutrina elementar, não, a gente tem que ficar naquilo que é a doutrina fundamental do cristianismo. Isso é que une todas as igrejas. As doutrinas elementares só dividem, não contribuem. Só contribuem para a bagunça. Mas um ponto que eu não posso deixar é que Jesus também pediu para os seus discípulos não passarem por cima dos costumes. Espera aí. Se o Senhor está dizendo, eu estou nos enviando, como é que fica hoje, nos dias de hoje? Ele disse, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Como é que fica? Você cumprimenta ou não cumprimenta? Jesus pediu para os discípulos fazerem isso. Onde caberia isso? Costumes. Eu não anotei muitos dos costumes que poderíamos aqui contribuir compartilhar com os irmãos. Por exemplo, o judeu, quando entrava na casa do outro, lá naquele tempo não havia carro.
Não havia avião. Não havia. Então, tinham que passar pela poeira. E quando entrava na casa do outro, o que o anfitrião tinha que fazer? Lavar os pés. Isso não é para os nossos dias. Jesus cobrou, disse: não, Simão, esta mulher aqui beijou os meus pés, lavou os meus pés com seus cabelos, enxugou, entrei na tua casa e você nem ao menos os meus pés lavou. Estava falhando naquilo que era o costume. Então, precisamos ter muito cuidado, e nesse texto, e esta passagem já nos mostra que, olha, havia evangelho para os judeus e havia evangelho para os gentios. Todo aquele que não nascesse como judeu tinha um evangelho, mas ele tinha costumes que ainda caminhariam com ele. Vamos continuar. Qual foi o evangelho que foi dado a Pedro? O evangelho dado a Pedro? É, evangelho para os judeus. Não é para mim, não é para você. É o evangelho da circuncisão. São termos na Bíblia que mostra aqueles que eram judeus, aqueles que não eram, aqueles que teriam perpetuar a cerimônia da circuncisão e aqueles que não deveriam perpetuá-la. E, irmãos, eu estou mencionando isso porque aqui precisamos ajudar uns aos outros. Cuidado. Não é qualquer um fora que te traga, mas isso está na Bíblia. Mas isso, cuidado. Muitas coisas estão na Bíblia, mas não são para você. O Antigo Testamento já foi, agora é o Novo. É a mesma coisa. Da mesma coisa que o Antigo Testamento já foi, o Evangelho também. Deus levantou Pedro porque, inclusive, tem nos primeiros 12 que foram enviados, aqui são 70. Tem Bíblia que fala 72. Mas não importa, Jesus enviou. Naquele texto está: não vão senão para a casa de Israel. Não vão. Jesus estava mandando para evangelizar. Então, não. Primeiro, neste momento, eu sou judeu. É por isso que a Bíblia diz: Jesus veio para os seus não aceitaram, não receberam, e se voltou para os gentios. Nós precisamos saber destas coisas, para que não sejamos, que não tenhamos confusão na nossa mente ao ler alguma coisa. Mas isso aqui é para a igreja, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para os gentios. Deus lida com três povos. Lida com os judeus, que na verdade foram levantados para revelar Deus, para revelar a palavra, né? Tudo que temos hoje. Mas Deus lida também com o gentio. E com o gentio, na verdade, é esse evangelho que quer que você e eu levemos. Eu não sou judeu, sou gentio. Alguém teve que me pregar a palavra. Você também, alguém teve que pregar a palavra. Há mais instruções aqui que eu tenho que resumir. Será que hoje precisamos sacudir nossos pés? Quando alguém diz: eu sou ateu, eu não creio, eu não quero saber. Você saiu, opa, se vira para a pessoa só, eu não sei de que forma os discípulos faziam isso naquele tempo, ou assim, não sei, mas sacudiam os pés, que é um simbolismo. Em outras palavras, agora não sou mais responsável pela tua perdição. Você é responsável. Veja os costumes. Agora, para os dias de hoje,
tem também um significado. Como, por exemplo, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Espera aí, como é que eu vou me virar? Parece que quando fomos enviados para abrir um corpo em Campina Grande, a Dani começou a dormir no chão. Saudade é embaçado, né? Porque vai andar, não sei como é que era o sol naquela época, né? A Dani, a família, eu, não tínhamos cama, não tínhamos colchonete, não tínhamos nada. Uma família teve que nos emprestar colchonete e colocar-nos ali no chão. Eu poderia dizer, que bom, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, porque o Senhor disse, não leveis, mas claro, o quartel tinha que nos sustentar. O quartel tem que sustentar, porque o obreiro tem que ser sustentado para ele poder continuar a fazer a obra. Só estou compartilhando isso para mostrar que, gente, não é a forma do que Jesus pediu, porque para cada época é de uma forma, é outro, mas o princípio é o mesmo. O princípio, por exemplo, aqui, de não levar bolsa, não se preocupar com comida, não se preocupar com nada, é que o seguidor de Cristo deve desapegar-se das coisas materiais para se ocupar mais com as coisas espirituais. Este é o princípio. Dar mais tempo às coisas espirituais. No Velho Testamento, os sacerdotes não se preocupavam com o trabalho secular. As pessoas, tudo que entrava no templo, servia também para sustentar. Hoje é um pouco diferente. Temos pastores que trabalham fora. Temos pastores que trabalham tempo integral. Temos, então, de acordo com o segmento, os obreiros são sustentados. A nossa primeira nomeação foi em Campos. Nem existia. Era santista. Isso foi coisa de Campos. Tinha lá um senhor que era assíduo aos cultos e tudo e tudo. Mas quando ele aposentou no secular, ele veio para a igreja. Eu agora quero saber quanto é quanto é o valor da minha aposentadoria. Porque eu fiquei todo o tempo aqui servindo o Senhor. Parece ser coisa de... Mas é verdadeiro. Aconteceu mesmo. Todo mundo exclamando. A tua aposentadoria aqui na igreja? Primeiro, Jesus ainda não voltou. Como que você já está requerendo a tua aposentadoria? Hã? Mas não dá. Mas só para os irmãos verem. Acho que o senhor está devendo a aposentadoria até hoje, mas você pode chegar e falar assim, ó, eu tenho a minha, vou dividir aqui com o senhor agora. Eu vou pagar na volta de Jesus. Também um dos ensinamentos de Jesus aqui é que o seguidor, o discípulo, deve confiar na providência de Deus. Exatamente. Tem que confiar na providência de Deus. Está certo. Essa ilustração pode ser fraca por se tratar da gente. Meus irmãos, não me preocupei em momento nenhum começar daquele jeito. Não tínhamos nem tempo. Louvamos a Deus. Porque quando completou 25 anos, nos convidaram para ir para o aniversário da igreja. E o trabalho está lá. Então, é a providência de Deus. Se pudéssemos compartilhar como Deus proveu coisas materiais, chegamos a ter 2 veículos, não meus, da igreja. Tínhamos uma Toyota para evangelizar no sertão, nos sertões, e tínhamos uma Marajó. A gente estava com a responsabilidade da região também, não sei se termos são conhecidos por aqui, para viajar para visitar os corpos. E quanta coisa do local
Deus levantou e fomos abençoados. Meus irmãos, é só andarmos na dependência do Senhor. É muita coisa que poderíamos aqui compartilhar, mas vem na minha mente quando que o próprio Senhor Jesus cobrou dos discípulos: escuta, quando vos enviei sem bolsa, sem nada, vos faltou alguma coisa? Pode ser que tenha anotado aqui este versículo. Lucas 22, 35. Quem achar primeiro já pode ler. Queremos confiar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo beber, nem pelo comer, nem... Lucas 22, 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparca, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Nada faltou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, irmãos. O Senhor é o meu pastor. Meu bom pastor, eu gosto de dizer meu dom pastor. E nada me faltará. Vamos concluir falando de uma forma sucinta, o que temos nos versículos 11 e 16. A 16. 11 a 16. Deixa eu subir um pouco. Isso. 11 a 16. Vamos mostrar todos juntos, porque ele na verdade está cortado em dois. Aí é o 11 até o 12, depois eu mudo para a gente ver. Certo. Nesta porção bíblica, resumindo, podemos dizer que a pregação precede o juízo. A pregação precede o juízo. Primeiro a oportunidade que a graça dá, depois o juízo. Primeiro a oportunidade de ouvir o Evangelho. Quando eu era mais novo, eu interpretava mal esta palavra, de que o Evangelho teria que chegar, todos os homens teriam que se salvar para Jesus vir. Mas não, o Evangelho tem que chegar em todos os cantos. E vejam, no meio dos índios, fora dos índios, das cidades, em todo lugar, as pessoas olham, e hoje pela mídia, ou pelo internet, meios de comunicação, como vai para longe o Evangelho. E eu não duvido não, que o que Jesus, a palavra diz, que todos ouvirão, vão ouvir. Depois virá o fim. Depois virá o fim. É verdade. E não está dizendo que todos crerão, porque não temos tempo para detalhar. Nesse texto mesmo, Jesus está dizendo, muitos não crerão. Agora, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade, fazer com que ouçam. Não é nossa responsabilidade fazer o que queiram. É nossa responsabilidade fazer o que ouçam. É tempo de anunciar o Evangelho. O tempo é hoje. O reino de Deus está próximo. Isso fala do presente, Deus, presente e futuro. Quanto aos que pregam o Evangelho, quanto aos que são testemunhas, são luz, sal da terra, não devem se alegrar apenas com o seu sucesso. Eu estou tentando correr bastante, mas está tudo aqui, nestes versículos. Senhor, a teus demônios se nos submeteram. Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus, olha, alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da Bíblia, ou nos seus, conforme a versão bíblica. Devemos nos alegrar com sucesso? Sim. Nos realizamos. Quando vemos que Deus está usando, Deus está abençoando. Mas não é o sucesso que vai nos levar ao reino dos céus. O que vai nos levar ao reino dos céus é o nosso nome
escrito no livro da vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor possa nos ajudar a lembrar. Abrindo a tua boca, não abrindo a tua boca. Precisamos estar fazendo isso. Cuidem